Boa tarde, prof. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, então, para a nossa aula de hoje, né, sobre semelhança de triângulos e teorema de Tales. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal ir chegando, se organizando, porque eu acabei de entrar na sala, né? Então, só uns 2 minutinhos aí. Como é que foram de prova domingo? Eu acho que eu errei tudo. Eu confesso que no domingo eu não cheguei a analisar a prova se estava realmente muito difícil ou não, mas ela geralmente ela não é muito simples, né? Tendo em vista que vocês não têm muita prática de provas, mas é assim que a gente vai se aperfeiçoando e vai melhorando. Ó, Juliana. Quando chegou na questão 6, eu desisti ali da, da segunda parte, fui só no chute. Ah, Porque tava muito difícil Porque, tipo, tinha que fazer umas fórmulas que eu procurei na internet. Eu achei a prova bem difícil, professor. ela fica Teve muito... umas que eu consegui fazer até, mas teve outras que não tinha condições. é uma prova diferente, né, do que vocês estão habituados. Eu até tentei usar os arranjos em conjunto que ensinaram ano passado, mas eu não lembrava mais direito como é que fazia. Ah, de análise combinatória. Ô, Thiago, a gente ia ter que usar a técnica que o Wagner ensinou pra nós. Se a prova de matemática, regra de três. Ah, é. Nem sempre funciona, gente, depende. Eu tô compartilhando com vocês. Sim. Eu só não tô achando aqui na barra dela. Agora parou. Bom, pessoal, então vamos começar aqui o nosso assunto sobre geometria plana, né? Na semana passada eu anexei lá em notícias um material extenso, até bem grande, sobre semelhança, teorema de Tales e teorema de Pitágoras. Tá? Como esses teoremas eles são bem amplos e tem vários exemplos e várias formas, hoje a gente vai falar sobre o teorema de Tales em específico. Tá? E eu tirei aqui alguns exemplos e as atividades também daquele material. Vocês chegaram a dar uma olhadinha no material ou não? Nem conseguiram? Eu olhei semana passada, mas eu nem me lembro mais. Tá. Então hoje a gente vai conversar sobre esses assuntos e aí se vocês forem tendo dúvidas, alguma coisa, vocês me falem, tá? Então, sobre Tales, tá? Ele era um filósofo, astrônomo, matemático, engenheiro e um homem de negócios. Tá? Eu coloquei essa imagem aqui que eu achei de domínio público lá na internet. Eu coloquei Tales e a pirâmide, tá? Como que surgiu esse teorema? Numa das viagens dele, ele foi desafiado para medir a altura de uma pirâmide. Daí ele aplicou os conhecimentos que ele tinha sobre proporcionalidade. Quem lembra do teorema fundamental da proporção? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? A gente também chama de multiplicação em x. E o que ele fez? Ele relacionou, né, a proporção entre a sombra de uma pirâmide e a sua altura. Tá? Então, por isso que o nome desse teorema é o nome dele, porque ele que descobriu essa relação, que na verdade é uma aplicação, né, de igualdade de razões. Agora a gente vai ver um pouquinho. Aí coloquei aqui um pouco da história deles, depois vocês podem ler e podem também pesquisar mais sobre ele. Tá? Então, semelhança, tá? Semelhança entre duas figuras. Ah, até eu tenho aqui, eu tô com a tela aqui. Deixa eu ver se eu. No material de vocês, que eu mandei também, vou abrir aqui. Semelhança de triângulos. Eu tô compartilhando a tela, né? Vocês estão vendo aqui? Sim. Esse aqui é o material que eu mandei para vocês, tá?
Nesse material sobre semelhança, esse está em anexo lá em notícias, tem esse exemplo aqui, ó, que essas figuras elas são semelhantes, né? Concordam comigo? Só o que está acontecendo aqui? O que vocês estão observando? Qual é a diferença? Uma tá reduzida de tamanho. Sim, e o que a gente pode afirmar, por exemplo? A gente pode afirmar que, olha aqui, vocês estão vendo, eu tenho um triângulo aqui, ó, entre Brasília, Rio de Janeiro e Salvador, estão vendo? Aqui eu tenho um outro triângulo menor, só que se eu for medir, esse lado aqui entre Brasília e Rio de Janeiro é maior do que nesse segundo desenho, né? Tem um desenho ampliado e um desenho menor. Então, as medidas dos lados desses polígonos aqui, né, são maiores do que as medidas dos lados desses polígonos na imagem reduzida. Só que o que se mantém aqui? Se mantém os ângulos internos desse polígono. Então, no caso desse triângulo aqui, quando a gente falar de ângulos, estão vendo aqui em Brasília? Eu tenho um ângulo ali, eu tenho dois tracinhos aqui, ó. Então, eu estou representando que esse ângulo aqui é igual. Se ele é igual, a gente diz que ele é congruente, tá? Então, esses ângulos são congruentes e as medidas dos lados aqui são proporcionais, tá? A razão entre Brasília e Rio de Janeiro na figura maior e entre Brasília e Rio de Janeiro na figura menor, essa razão ela é proporcional a Rio de Janeiro Salvador da maior para o Rio de Janeiro Salvador na menor, tá? E essas proporções aí a gente vai ver e é o que define que são figuras semelhantes, tá? Nesse caso aqui é óbvio, é nítido que são semelhantes essas figuras, porque a gente está só mudando a escala de um mapa, tá? Então, esse aqui é o exemplo mais detalhado, vocês depois podem ler, tá? Recomendo essa leitura. Eu coloquei aqui, nesse material que vocês têm aqui de quadrado e círculos, tá? Só que aí, como os lados são iguais, não tem muita. Aí eu trouxe na apresentação de hoje aqui para vocês, voltar para cá, desse retângulo. Então, olha só o que eu quis dizer lá naquele mapa, lá, quando eu estava falando dos lados proporcionais. Aqui, dois retângulos serão semelhantes somente se a razão entre as medidas de seus lados maiores for igual à razão entre as medidas dos seus lados menores. O que é uma razão? Razão é uma divisão, tá? É uma comparação entre dois valores. Então, eu vou comparar, por exemplo, os 5 centímetros, que é a base desse retângulo maior, com os 2 centímetros, que é a base desse retângulo maior. Então, vocês estão vendo que 5 está para 2, assim como 1,5 está para 0,6. Estão vendo aqui? Então, eu tenho uma razão aqui, que é a divisão entre 5 e 2, e eu tenho uma outra razão, que é a divisão entre 1,5 e 0,6. Como eu tenho uma igualdade entre essas duas razões, eu tenho um fator de proporcionalidade e eu tenho uma proporção, tá? Então, razão é a divisão entre dois valores e proporção é uma igualdade entre esses dois valores. Compreenderam nesse exemplo? Sim. Então, por exemplo, aqui tem aqui essa observação aqui, porque esse aqui foi um exemplo que eu retirei de um livro do professor, ó. Por exemplo, um retângulo ABCD, um outro retângulo, além desses dois aqui, ó, com lados medindo 2 e 6 centímetros, e um outro retângulo medindo 8 e 10, por exemplo, não são semelhantes, porque seus lados não são proporcionais, tá? Eu não formo uma proporção, porque 2 está para 8, mas é diferente de 6 para 10, tá? Então, aqui eu tenho 1/4, por exemplo, né? E aqui eu tenho 3/5. Então, eu tenho que 1/4 é diferente de 3/5. Por isso, não forma uma proporção. Coloquei aqui rapidinho, só para vocês lembrarem, tá? Vocês já devem ter estudado isso aqui no próprio curso de vocês, né? O que é uma proporção, tá? Então, razão é uma divisão entre duas grandezas. Para que serve essa divisão? Ela serve como uma forma de comparação, tá, entre os dois valores. Comparação, aí eu tenho uma proporção. Então, uma proporção é uma igualdade entre duas razões, tá? Eu coloquei simbolicamente aqui letra A, B, C e D, tá? Para representar essa proporção.
E aí, em toda proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Comumente conhecida como multiplicação em x, tá? Ou vocês também utilizam para fazer a regra de 3 que o colega falou aí agora há pouco, né? Em toda proporção, podemos chegar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês 35 está para 7. Vou aumentar aqui. Então, coloquei aqui para vocês 35 está para 7, assim como 20 está para 4. Qual é o fator de proporcionalidade? 5. Eu poderia complementar aqui com uma outra fração, por exemplo, assim como uma outra razão dentro dessa proporção aqui. Isso aqui é uma série de razões iguais, eu tenho várias. Por exemplo, 15 está para 3. Assim como uma outra coisa que eu vou falar com vocês é que 25 está para 5? 25 está para 5. Então, todas as razões que tiverem, que forem iguais a 5, elas entram nessa proporção aqui, tá? E uma outra coisa que eu posso também, que é interessante de eu destacar, eu também posso dizer que 15 mais 25 sobre 3 mais 5. Concordam comigo? Opa. Vou colocar aqui na equação, ferramentas de equação. Então, eu posso também dizer que a soma, para vocês apagar aqui, ó. Entenderam o que eu estou dizendo? Que 15 mais 25 está para 3 mais 5. Também serve, tá? E alguns exercícios, algumas atividades que vai ter na lista, vocês vão ter que usar a soma, tá? Porque além do teorema de Tales, também tem o teorema da semelhança de triângulos. E aí, vocês vão ver na sequência, e vocês vão utilizar isso aqui, ó, que a soma, na verdade, aqui, ó, 15 mais 25. Quanto que é 15 mais 25? 40 está para 8. 8, estão vendo? E também poderia ser 40 mais 25, vamos pensar aqui em outra, qual era que tinha aqui? (24). Eu também posso colocar 15 mais 20 mais 15, entenderam? Eu posso somar todos os que tiverem no denominador e todos que tiverem no denominador. Então, 60 está para 12 também. Tá? Então, aqui só falando o que é uma proporção, tá? Razão e proporção. Agora, vamos ver os nossos triângulos. Então, na semelhança de triângulos, o que a gente vai observar nesses triângulos? Bom, eu coloquei aqui 2 triângulos, tá? Que são semelhantes. E eu posso colocar exatamente um dentro do outro. Aqui eu tenho esses ângulos, ó. Vocês observem que o ângulo formado em A aqui, tá? Nesse vértice A, aqui eu tenho um triângulo ABC, tá? Aqui eu tenho um triângulo DEF, tá? Então, triângulo ABC aqui e triângulo DEF. Então, o ângulo formado em A é igual ao ângulo formado em D. E o que eu posso afirmar sobre esses dois triângulos? Um está dentro do outro e que os lados, eles estão respectivamente paralelos, né? Então, AB é paralelo com DE, tá? Por exemplo, e AC paralelo com DF. O que mais eu posso afirmar sobre esses dois triângulos? Agora que eu falei um pouco sobre proporção. Que os ângulos são iguais? Os ângulos internos são iguais, porém os lados não são. Então, qual é a condição para que eles sejam semelhantes em relação aos lados? O que vocês conseguem observar desses valores aqui, ó? 3 centímetros para 1,5 centímetros.
Eu tenho um fator de proporcionalidade em relação às medidas dos lados, estão vendo? Então, 3 está para 1,5, assim como 4,4 está para 2,2, estão vendo? E assim como 5 está para 2,5. E qual é o fator de proporcionalidade aí? É a metade? Nesse caso, sim, mas nem sempre é metade, tá? Nesse caso aí, o fator de proporcionalidade é igual a 2, né? 1/2. Depende do que vocês vão colocar 1,5 sobre 3 ou 3 sobre 1,5, tá? Vou passar aqui esse. Então, o que podemos afirmar? Vemos dois triângulos com formas iguais? Sim ou não? Sim. Só de medidas diferentes. Isso. Os ângulos são congruentes? Os internos, sim. Sim, são congruentes, são iguais. E os lados são proporcionais? São. São proporcionais. Eu coloquei aqui, ó, AB sobre DE, tá? Sempre quando eu vou me referir a um segmento, tá? De reta, né? Nesse caso, eles são lados de um triângulo. Depois, quando a gente for ver no plano, tá? A gente vai ter segmentos de retas, tá? Então, esse lado aqui, por exemplo, esse lado AB, aqui a gente está vendo como uma figura plana, né? Depois, quando a gente for fazer a geometria analítica, que seria o quê? Transpor essa figura, tá? Então, a gente vai ver que isso aqui, um ponto A no plano, um ponto B no plano, tá? Um ponto D, um ponto E, a gente vai analisar isso e vai tirar essa figura do plano de forma algébrica. Então, seria a álgebra da figura no plano, tá? Então, agora, nesse momento, vocês estão só compreendendo aqui as relações entre a semelhança desses dois triângulos. Quando eu falar AB assim, sobre o que eu estou me referindo? Do lado. Os lados. Os lados. Então, AB é a medida, tá? Desse lado do triângulo, que vai do vértice A ao vértice B. Vértices são os cantos, né, desse triângulo, tá? Então, aqui AC, quanto mede AC? 2,2 no menor. 2,2 centímetros. E DF é 4,4 centímetros. Então, eu não coloquei centímetros. A gente divide o menor lado pelo maior. Isso, ou o contrário também serve, no caso seria 2, né? Daí, mas pode ser 1/2 também. E aí, o que que eu tenho aqui? Se eu simplificar essa fração, eu vou chegar no mesmo resultado da primeira, que é 1/2. E aqui, B, C e EF. Qual é a medida? 2,5 e 5. 2,5 e 5. Se eu for simplificar, também vou chegar no 1/2. Bom, então, dois triângulos são semelhantes quando seus ângulos correspondentes são congruentes e os lados homólogos são proporcionais, tá? Então, tá aqui, eu tenho dois triângulos que são semelhantes, tá? Aqui o símbolo, tá? O símbolo de ser congruente e o símbolo de ser semelhante, tá? Então, aqui, esse A com esse símbolo aqui, então, é o ângulo formado em A, é congruente ao ângulo formado em D. O ângulo formado em B é congruente ao ângulo de E, tá? Então, quando eu estiver falando dos vértices, eu vou representar com letras maiúsculas e os lados, letras minúsculas, tá? Então, e vocês observem também que, por exemplo, o lado que eu represento aqui com a letra A minúscula se opõe ao vértice A maiúsculo. Estão vendo? Isso é outra coisa. Então, eu tenho triângulo ABC, que é esse triângulo azul, e triângulo DEF,
tá? E aqui um símbolo. Então, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF. O que significa? Significa ângulos congruentes e lados proporcionais, tá? Razão de semelhança, tá? Então, aí, o que eu posso fazer? Lá eu estava explicando da proporção, né? O que era uma proporção, o que era uma razão. Então, razão de semelhança, ó. Se dois triângulos são semelhantes, a razão entre as medidas dos lados correspondentes é chamada razão de semelhança. Então, o que eu posso afirmar aqui com essas três congruências de ângulos? Que essas medidas aqui, ó, AB, aqui, por exemplo, AB, opa, fui clicar ali já. Eu poderia colocar C, ó, C está para F, estão vendo? Então, aqui é C, está para F, estão vendo? Assim como B está para E, aqui no AC e a linha C'. E assim como A está para D. E aí eu tenho uma série de razões iguais, eu tenho uma proporção, tá? Aí a gente chega no teorema de Tales, tá? Que é sobre os feixes de retas paralelas, tá? Então eu tenho aqui essas retas aqui paralelas, estão vendo? Tenho 4 retas paralelas aqui e eu tenho feixes em ângulos diferentes, tá? Então, que pontos eu tenho correspondentes aqui? A e A', B e B', C e C', D e D'. E os segmentos correspondentes, AB, A', B'. Então, por exemplo, se aqui eu tiver um valor, esse valor está para esse valor aqui. Estão vendo? Assim como esse está para esse e esse está para esse. Agora eu vou trazer, ó, aqui esse aqui é uma imagem, eu coloquei aqui para ilustrar um pouquinho melhor para vocês conseguirem visualizar, tá? Então, o teorema, vamos ao teorema. Se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então, quais são as retas transversais aqui? São essas duas aqui, ó, T1 e T2, tá? Então, as retas transversais, T1 e T2, e as paralelas, aqui nesse caso aqui, ó, R, S e T, tá? E aí pede aqui nesse exemplo, tá? Ele já está resolvido, tá? Calcular o valor de X. Então, eu tenho o valor do segmento AB, 4 metros. Segmento BC, 6 metros. E aí eu quero saber quanto que mede todo esse espaço aqui, sabendo que o B', C' é 9. Como que ficaria essa proporção? Observem aqui, ó. Pessoal, e lembrando aqui também poderia ser ó, AB sobre a linha B', tá? Porque numa proporção tem várias propriedades. Então, eu posso trocar, multiplicar em X, que não vai alterar a proporção, tá? Nesse caso, nesse exemplo, 4 está para 6, estão vendo? E esse espaço aqui, como que eu poderia medir esse espaço aqui? Vou colocar aqui. Só para vocês. Então, esse espaço aqui mede quanto? O espaço aqui é x menos 9. Estão vendo? Não tem ninguém pedindo para entrar na aula, né? Certo? Então, 4 está para 6, assim como x menos 9 está para 9. Também poderia ser 4 está para x menos 9, assim como 6 está para 9, tá? Não ia interferir em nada a proporção, tá? E aí, resolvo a proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos, encontro x igual a 15, tá? Tranquilo?
Nenhuma dúvida? Tranquilo. Não. Teorema fundamental da semelhança de triângulos. Bom, aqui a diferença, basicamente, é que no triângulo eu vou ter esse CD aqui, ó, em relação ao todo. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter CD está para CA quando eu estou trabalhando com o triângulo. Assim como CE está para CB, que é o todo. Tá? Então, vamos observar aqui esse exemplo que tá aqui, eu acho. Ó. CD, tá? Está para CA. E do mesmo jeito, CE está para CB, tá? Que são os segmentos, tá? Vocês estão vendo que aqui eu tenho um triângulo dentro do outro e que eles são semelhantes. Vocês conseguem observar? Que eu tenho um triângulo ABC grande e dentro dele eu tenho um triângulo DEC com ângulos congruentes e lados proporcionais. Estão vendo isso? Então, isso vai acontecer, tá? Às vezes eles são semelhantes, mas eles não estão um do lado do outro. Eles estão um dentro do outro, mas não igual como aquele exemplo. Esse aí já é um exemplo um pouco diferente que eu vou propor hoje para vocês. Da figura, ela tá só colocada diferente, né? Mas ela é totalmente semelhante a uma outra. Só que a maneira visual, como vocês veem, não é tão imediata. E aí vocês não percebem, tá? Então, se atentem nisso daí. Então, vamos só observar esse exemplo aqui. Vocês conseguem acompanhar? Isso é uma coisa importante, principalmente agora nas atividades remotas, que é a autonomia de vocês para conseguir compreender o exemplo, tá? Então, observem aqui essa semelhança aqui nesses dois triângulos. Então, o que está dizendo aqui, ó? CE está para CE mais 4. E 9 está para 12, estão vendo? Pela semelhança de triângulos também. Vocês conseguem visualizar essa proporção? Porque a senhora falou que é diferente? Porque aqui eu estou falando de semelhança de triângulos. Entendeu? O teorema de Tales aqui são feixes de retas paralelas, tá? Então, eu tenho duas transversais, tá? Em retas paralelas. Eu não tenho triângulos. Eu não tenho figuras semelhantes. E aqui é a aplicação da semelhança de polígonos, né? Nesse caso, de triângulos. Então, aqui a aplicação da semelhança de triângulos. É como se eu tivesse dois triângulos desenhados. É como se fosse o exemplo aqui desse mapa. É como se fosse esse mapa aqui. Tá? Então, por exemplo, esse lado Brasília, Rio de Janeiro, essa distância aqui, está para essa distância desse mapa. E aí, Rio de Janeiro, Salvador, está para Rio de Janeiro, Salvador aqui. Entendeu? Então, pode ser em qualquer lado do triângulo, isso serve. Então, aqui é como se eu tirasse um triângulo de dentro do maior. Entendeu? E aí, eu tenho que esse lado do triângulo maior, aqui, está para 12, e esse lado menor aqui está para 9. Como se eu tivesse duas figuras semelhantes, com ângulos internos iguais. Entenderam? E aí vocês têm o lado CE, estão vendo? E o lado CB do outro triângulo. Vou deixar esse exemplo aqui, depois na hora que surgir um exercício similar, vocês venham para ele, tá? Critérios de semelhança, tá? Então, tem 3 critérios aqui que definem do triângulo ser semelhante, deles serem semelhantes ou não, tá? Eles terem os 3 lados iguais, tá? Os 3 lados proporcionais. Então, aí a gente chama critério lado, 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 tá? Se 2 triângulos possuem seus lados proporcionais, então são semelhantes. Outro critério é lado, ângulo, lado. Se 2 triângulos têm 2 lados diretamente proporcionais e o ângulo por eles formado congruente,
Então, são também semelhantes. Então, eu não preciso conhecer todos os lados do triângulo. Se eu tiver um ângulo e dois lados, eu já consigo descobrir se ele é ou não é semelhante. E lado, ângulo, ângulo. Então, se dois ângulos desses dois triângulos forem congruentes, então, por consequência, o terceiro também vai formado pelo ângulo é proporcional ao do outro triângulo. E aí, um outro exemplo, esse exemplo é do material de vocês, tá? Daquele lá que eu enviei semana passada já. Então, observe os dois triângulos ilustrados. Aí, pergunto para vocês, são semelhantes ou não são? E por qual critério? Qual desses três aqui ele se enquadra? Se ele for semelhante, ele se enquadra em qual critério de semelhança? Tenho dois triângulos aí. Quando eu falo para vocês que quando muda a figura, a forma como ela é apresentada, a gente não consegue ver de imediato. Mas eu tô vendo o quê? É pela área? Quer dizer, pelo ângulo? Pelo ângulo? Se eu tenho, então, aí tá aí, ó. Um dos critérios, tá? Um desses critérios é ângulo, ângulo. Esse último aqui, ó. Então, se eu tenho dois ângulos congruentes, nesse caso aqui, estão vendo em vermelho e em verde, aí eu já tenho que ele é semelhante, que eles são semelhantes, né? Por consequência, esse terceiro ângulo aqui também é congruente, né? Mas se eu tiver dois aqui, já está indicado, né? Então, eles são congruentes. Então, pelo critério AA, que é ângulo, ângulo, tá? De semelhança, eu percebo que o triângulo GHI, tá? É semelhante, olha a simbologia aqui, ao triângulo JKL. Em consequência, seus lados homólogos são proporcionais, tá? Então, GH, estão vendo? Está para JK. Estão vendo? Então, foi isso que aconteceu nesse exemplo aqui que eu estava querendo explicar para vocês. É como se eu tivesse dois triângulos separados. Do lado aqui é 12 e aqui é 4 mais x, por exemplo. Vamos supor que aqui é um x. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho aqui esse lado, G... que ele está indicando esse lado aqui, GH, está para JK. E GI está para JL. Estão vendo? Vocês têm que observar os lados que são proporcionais em relação aos ângulos indicados. No caso, vocês podem reescrever esse triângulo aqui, HI, né? Vocês só girem ele assim, em sentido horário, aí uns 90 graus, vocês já vão conseguir observar a semelhança dos dois pelos ângulos internos, tá? Então, esses dois triângulos são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Outro exemplo aqui, pessoal. Então, o que vocês estão observando aqui, ó? Além dos ângulos, da indicação de ângulos iguais, esses dois aqui, esse exemplo aqui também está no material de vocês, tá? Então, aqui eu tenho dois triângulos. Pergunto para vocês, de olhar para eles, são semelhantes ou não? São. Por quê? Por qual critério? Só de olhar assim a gente já viu. Os ângulos, né? Eu tenho aqui o ângulo formado em A é o mesmo formado em C. Então, como AE é congruente a CD, há dois pares de ângulos internos congruentes. Então, já tenho aí o critério. Tá? Então, eu já posso dizer que o triângulo ABE é semelhante ao triângulo CBD. Estão vendo aqui? Será que alguém pediu para entrar na aula agora? Que eu escutei. Vocês escutaram também? Então, outra coisa aqui nesse exemplo que eu queria falar para vocês é que vocês consigam visualizar, reorganizar esse triângulo aqui rosa, ó. Vocês podem só girar ele, vocês vão observar a semelhança deles. E aí, se ele, só por esse critério aí de ter dois ângulos iguais, eu já posso dizer que os lados são proporcionais. E tá aqui a proporção, ó, entre os três lados desse triângulo. Estão vendo aqui? E aí, como que eu resolvo isso? Eu posso pegar aqui essa primeira razão e igualar com a segunda. E
esquecer essa aqui, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, x vezes 6 igual a 2 vezes 4,5, que foi o que aconteceu aqui no exemplo, ó. Então, x é igual a 4,5 vezes 2 dividido por 6. Então, vocês vão pegar duas razões e vão resolver a proporção, resolver a equação, tá? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, e aí vão encontrar o valor para x e o valor para y, tá? Então, de início aqui, observando que os triângulos são semelhantes, a gente aplica o teorema. E se os triângulos são semelhantes, os seus lados são proporcionais e os seus ângulos são congruentes, tá? Basicamente é isso. Aí aqui tem o primeiro exercício, tá? De hoje, tá? Que eu até posso iniciar aqui com vocês. Dá tempo da gente fazer aqui alguns ainda. Então, eu separei aqui alguns exercícios, tá, pessoal? Então, o exercício de número 9 tá lá naquele material que eu mandei semana passada. Então, para vocês me enviarem como resposta à tarefa, tá? Vou salvar em PDF, vou colocar em tarefas o exercício de número 9, número 10, número 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Tá? Então, são 1, 2, 3. Só que vocês observem que esse 11 aqui, na verdade, não tem nem conta para fazer, tá? Esse aqui, ó, são dados 8 triângulos. Indique os pares de triângulos semelhantes e o critério de semelhança correspondente. Então, vocês vão ver. Então, aqui, por exemplo, tenho 3 lados. Esse 2 aqui, ele é semelhante a qual? Entenderam? E aí, qual é o critério? Lado, lado, lado. Por exemplo, estão vendo que o 5 é semelhante ao 2? Qual é o critério? Então, são 3 os critérios aqui, ó. Critério lado, lado, lado. Critério lado, ângulo, lado. E critério ângulo, ângulo. Então, por exemplo, nesse exercício de número 11 aqui, não tem conta para fazer, tá? Vocês vão analisar esses triângulos e vão juntar os pares de triângulos semelhantes. Por exemplo, esse de número 12 aqui, vocês vão verificar já está no enunciado, já está dizendo que eles são semelhantes, né? E daí vocês vão encontrar os valores correspondentes de x e y, por exemplo, na letra A e na letra B. Vou fazer com vocês aqui o 9. O primeiro vai ficar 4 sobre 6 e o outro x sobre 5. Exatamente. Vamos inserir caixa de texto. Vão fazendo aí no caderno de vocês já, que vocês vão ter que enviar. 4 está para 6, assim como... Como é que ficou esse aqui? Vamos ver, vamos fazer aqui. 4 está para 6, assim como... X está para 5. Como que eu resolvo isso? 6x igual a... Alt igual. Vinte. 20. E aí, né, vocês sigam o exercício. Agora eu pergunto para vocês, esse segundo aqui, o que está acontecendo de diferente nessa letra B aí, por exemplo? Como o meu X, ele é todo esse lado aqui, como que eu vou fazer? Como é que vai ficar? O que vocês acham? Tem que fazer que nem aquele exemplo, não tem? Daí é 3 sobre x e x menos 4 sobre 4? Pode ser, pode ser. Mas vocês podem pensar aqui, ó, nesse 3 mais x está para x, tá? Do jeito que pensaram aqui. Vou colocar aqui. Então, eu posso também pensar que 3 mais x está para x, assim como... O que vocês acham?
Qual é a proporção aí? Porque eu pensei assim, ó, todo esse lado aqui está para essa parte. E, de uma forma proporcional, todo esse lado aqui também está para uma parte. Então, ó, 3 mais x, que é toda essa parte aqui, está para x. Assim como todo esse lado aqui, que vale quanto? Vale x, está para só esse pedaço aqui, que vale 4. Estão vendo? E aí, como é que vai ficar minha equação aqui? Nesse caso aqui, ó, como eu vou ter x vezes x, eu vou obter x ao quadrado, tá? Vou colocar aqui. Ó, tô vendo x vezes x, x ao quadrado. Vou fazer aqui com vocês, eu vou começar, tá? E o que que vai acontecer? Eu vou recair aqui numa equação polinomial do segundo grau. X ao quadrado igual 3 vezes 4, 12. 4 vezes x, 4x, tá? Então, esse 4, ele multiplica tanto o 3 quanto o x. E eu caí numa equação polinomial do segundo grau. Reorganizando, né, eu posso ter x ao quadrado menos 4x menos 12, tá? E aí, o que que eu vou encontrar? O meu x' e o meu x duas linhas. E aí, eu vou descartar o valor que for negativo, tá? Vou colocar aqui. Valor negativo. Não. Vou colocar não é resultado. Professora, como é que faz aquela soma e produto que eu não lembro mais? É que a soma e o produto é um método prático para a gente não precisar utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Então, x' mais x duas linhas, por exemplo, vão me dar o B. E x' vezes x duas linhas vão me dar o C. Isso aí, exatamente. Esse é o método prático. Aqui. Esse é o produto e soma e produto. Eu vou colocar aqui num cantinho para vocês. Agora eu me lembrei. Ctrl X. Acho que gasta bem menos tempo fazendo isso aí, né, professora? Aqui, reorganizando aqui a equação, né? Vou colocar aqui alt igual x ao quadrado. Então, aqui, como é que vai ficar reorganizando, tá? A gente sempre mantém o A positivo, tá? Então, x ao quadrado menos 4x menos 12. Opa. Menos 4x menos 12. Aí o Thiago perguntou como é que faz o produto, a soma e o produto, né? Quem é o A, quem é o B, quem é o C aqui na minha equação? O A é 1, o B é menos 4 e o C é menos 12. Estão vendo? Aí, x' mais x duas linhas vai me dar o B, que no caso é... Quem é o B? Menos 4. X' vezes x duas linhas vai me dar o C, que no caso é menos 12. Quem são as raízes, então? Qual é o x', x duas linhas, que me dá menos 4, e o x', x duas linhas, que me dá o menos 12? Aí eu pergunto para você. Né? Eu já... Hã? Não era o B e o C? Como assim? Sim, o B, menos 4 e menos 12. Quem é o x', x duas linhas? 6 e 2? 6 e 2, só que um é negativo, né? Para eu obter os dois, resulta o B e o C negativo. Aí o negativo aqui, no caso, tem que ser o... Qual? Menos 6. Menos 6. E aí o que que me sobra? Tá? Pessoal, quem não quiser, tá? O Thiago perguntou aí do produto e da soma,
tá? E eu resolvi falar sobre isso, mas vocês podem utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? X é igual B mais ou Menos menos. B mais ou menos raiz de delta. Sobre Isso aí. 2 menos A, eu acho. Sobre 2A. Raiz de... É 2A, isso. E o delta, B ao quadrado, menos 4AC. 4C sobre 2A, tá? Então, vocês têm aqui dois métodos, tá? Para resolver uma equação polinomial do segundo grau, tá? Pela fórmula de Bhaskara, identificando os coeficientes A, B e C, ou pelo método da soma e do produto, tá? Mas voltando, o nosso assunto, o foco, o objetivo da nossa aula é o teorema de Tales e a semelhança de triângulos, tá? Então, o que vocês têm que se ligar é nessa relação de proporcionalidade nesses feixes aqui transversais. E nesse terceiro caso aqui da letra C, como é que vai ficar? Igual aquele exemplo, que daí tu escolhe duas frações, faz, e daí com o resultado de uma, daí tu vai descobrir a terceira. Isso aí, vocês podem olhar. Então, até aqui, ó, o 3 e 2 aqui, vocês podem fazer igual. 3 está para 2, 5 está para x, tá? Bem tranquilo. 3 está para 2, assim como 5 está para x. Aí eu não posso pensar do mesmo jeito que eu penso aqui, tá? Aí aqui eu tenho que pensar na semelhança de triângulos. E aí o meu 3, ele está para y e o meu 5 para 6, tá? Com a prática vocês vão conseguir observar isso, tá? Então 3. Eu vou salvar, sim, porque aí até os colegas que não estão depois conseguem se organizar. E quem mais que falou? Tá, exercício... Então, pessoal, vocês vão me mandar aqui o 9, tá? Letra A, B e C, resolvido, tudo certinho, do jeito que vocês me mandavam antes. Aqui o exercício de número 10, tá? Eu coloquei aqui já um esquema para ajudar vocês, né? Então, 3 terrenos têm frentes para a rua A e para a rua B, como mostra a figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual é a medida da frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua mede 180 metros? Aí eu coloquei aqui um outro esquema, por exemplo, todo esse lado aqui, ó, tá? Ele tem 180. E todo esse lado aqui tem 90. Então, como que ficariam as proporções aqui? Essas razões. Eu posso relacionar o 180 com o 90, e depois o x com 40, o y com 30 e o z com 20. Posso encontrar o fator de proporcionalidade, daí resolvendo essas razões, tá? Essas proporções. Vocês têm alguma dúvida nessa daqui, nessa questão? Não? Acho que não, professor. Acho que não. Então tá. E aí, Não. coloquei aqui junto mais a lista de hoje, tá? Mas vocês podem ver ela ampliada, tá? No material que eu mandei semana passada, tá? Eu retirei de lá essas questões, tá? Selecionei algumas que eu achei que são condizentes com a aula de hoje, tá? Então, a número 11, que vocês vão observar se são semelhantes ou não e qual é o critério de semelhança. Tá. 12 aqui, então, determine x e y nas figuras nas quais os ângulos assinalados com a mesma marcação são congruentes. Então, tem aquele exemplo também lá do começo, que vai estar aqui na apresentação. Aqui, determine DE, tá? Então, vocês vão determinar esse espaço. O que eu aconselho que vocês refaçam o desenho aí no caderno de vocês, coloquem as medidas dos lados e vão observando quais os lados que são proporcionais conforme os seus ângulos. Tá? Esse número 15 aqui, vocês façam o desenho também no caderno de vocês, tá? Para conseguirem resolver. E aqui também tem um exemplo sobre esse aqui, né? Que é aquele triângulo lá do começo, que eu falei que vocês podem imaginar como sendo dois triângulos semelhantes com lados proporcionais e ângulos congruentes. E aqui mais dois exercícios iguais. Então, é tudo teorema de Tales e semelhança de triângulos. Tá?
tá? Espero que tenha ficado claro, e daí semana que vem a gente fala de Pitágoras, o nosso geômetra famoso. Vamos ver. Bom, pessoal, pela tarde de hoje era isso. Então, desejo para vocês aí bons estudos, né? Boa resolução de lista. E qualquer coisa, vocês podem me chamar, podem perguntar ali o grupo no WhatsApp, ele serve para uma comunicação mais rápida, mais imediata, assim, emergencial, tá? Vocês têm até a próxima terça para responder essa tarefa. Eu já vou agora salvar esse PDF, eu já vou colocar lá. E já vou mandar também no grupo no WhatsApp. Qualquer coisa que precisarem, sigo à disposição aí de vocês. Então tá, professora. Tá bom? Tchau, profe. Tchau, até bom. a Obrigado, próxima professor. terça. Tchau.